O Pedro botou ali discretamente, no meio da longa explicação dele, a definição de o que é uma AGI, de o que é uma inteligência artificial geral. A definição com a qual a maior parte das pessoas tem trabalhado é a ideia de um modelo de linguagem, um Large Language Model, que é capaz de chegar ao mesmo tipo de resultado que um ser humano altamente qualificado numa determinada especialização. Se você pega um número grande o suficiente de especializações, medicina, química, jornalismo, várias profissões, um monte de profissões, e você começa a ver que a inteligência artificial é capaz de dar o mesmo tipo de resultado que um engenheiro de ponta, um médico de ponta, um jornalista de ponta, um advogado de ponta. Se você vai fazendo isso, você tem um modelo que chegou à AGI. Ou seja, ele é equivalente à média dos melhores humanos naquela especialização. Então, isso aí é uma AGI. Aí a gente tem um monte de pontos que temos que trabalhar. Uma questão, tipo, trabalho. Opa, não vai precisar mais de engenheiro, não vai precisar mais de advogado, não vai precisar mais de jornalista. E não vai, tá? E isso é uma questão sobre a qual não estamos conversando o suficiente. Agora, ao mesmo tempo, o Google tem um exemplo que é um problema que é simultaneamente simples e complexo, tem um problema em proteínas, que é o seguinte: uma coisa é você olhar para uma determinada proteína e dizer quais são os átomos que a compõem. Outro problema completamente diferente é você entender como é que se dobra a proteína. O que quer dizer isso? Quando você olha para um microscópio eletrônico, você vê uma imagem em 2 dimensões. Você não consegue enxergar como é que ela é em 3 dimensões. Ou seja, como que os átomos se encaixam. Parece um problema assim do tipo, e isso é importante, isso é fundamental para a medicina, por exemplo, porque, primeiro, todo o código genético é composto de proteínas, remédios importantes são compostos de proteínas, e você precisa entender exatamente como que uma molécula se constitui para você saber como que outra molécula pode se acoplar nela, exatamente. E esse problema da dobradura das proteínas é um problema de décadas que muito lentamente cientistas vinham e tentando resolver uma proteína por uma para desenhar o desenho, para fazer o desenho tridimensional. O Google desenvolveu, coisa de 2 anos atrás, um modelo de inteligência artificial que matou tudo. Que resolveu todas as proteínas assim, em 6 meses. Esses 6 meses eu estou dando um número aleatório, não lembro exatamente qual foi o tempo, mas é um Nobel de Medicina. O resultado desse trabalho do Google, feito muito rápido, com um modelo de inteligência artificial, é um Nobel de Medicina. Que é provável que venha, tá, para os desenvolvedores desse modelo. Mas não para um médico. Não para um médico. Não, para cientistas da computação. Exatamente. Mas que resolveram um problema que, para um ser humano, para um grupo de seres humanos altamente capacitados, com todo o equipamento, com todo o investimento, tudo mais, levaria muitos e muitos anos para resolver, e esse troço foi lá e matou tudo. Então, essa coisa que o Pedro está sugerindo, vamos fazer 5 Ozempics por mês. Entendeu? Ele falou por ano, calma. Não, tudo bem. É que eu estou chutando aqui aleatoriamente, porque a verdade é o seguinte. Deixa eu tentar ser preciso aqui. A gente não tem a mais vaga ideia de o quanto que vai acelerar. E possivelmente vai acelerar em velocidades distintas ou em ritmos distintos em áreas diferentes. De repente, para a farmacologia, vai ser uma coisa que vai acelerar pra cacete. De repente, para a engenharia, vai acelerar muito pouco. Tem uma equipe, por exemplo, de uma das empresas investidas pelo pessoal do Google, que está tentando desenvolver um Large Physics Model, não um Large Language Model, quer dizer, um grande modelo de física. Qual o objetivo deles? Desenhar aviões.
A ideia é que esse modelo seja capaz de compreender todas as leis da física relacionadas à aeronáutica e você possa escrever lá, olha, desenha para mim um avião que com tanto de combustível consegue carregar tanto peso, assim, e ele vai bolar um desenho ali de um avião que a gente nunca tinha imaginado e que, no entanto, é capaz de se suspender no ar, que é capaz de ir longe e ser muito mais leve e ser muito menos suscetível a acidentes e tudo mais. Então, possivelmente, a gente vai ver desenvolvimentos que vão ser desiguais dependendo da área. E eu volto para uma questão que eu queria jogar lá para a Débora e para o Pedro. Eu queria fazer um comentário. Não, tudo bem, aí você joga. Mas eu queria voltar, a gente precisa, primeiro, trabalhar essa ideia de que a velocidade não vai ser a mesma em cada área de desenvolvimentos. E a gente precisa falar de trabalho, de dinheiro e de como as pessoas se sustentam. Porque não adianta nada você tirar todo o trabalho da mão de humanos e esses humanos ficarem sem dinheiro para se sustentar e, de repente, a gente ter economias inteiras que não tem mais mercado consumidor porque as pessoas não têm dinheiro. Tem uns problemas aí que vão começar a pipocar em diversas profissões com os quais a gente não está lidando direito ainda, né? Meu comentário é breve sobre isso. Eu acho que talvez uma grande contribuição da inteligência artificial seja... Talvez possam ser duas. Uma, a gente ter que mudar o foco de genialidade desse público altamente qualificado aí, né? Então, se liberar para pensar outros pontos, outros caminhos que a inteligência artificial já tenha entregado, né? E, por outro lado, parar de chamar de gênio gente medíocre, que é uma coisa que vem acontecendo há muito, né, em todas as profissões, assim, a gente... Não, fulano é genial, né, porque o cara simplesmente conseguiu juntar um lé com um cré, né? Então, eu acho que isso vai fazer um bem para a humanidade, para revelar os verdadeiros gênios e colocar os medíocres no seu lugar. Mas a outra coisa... Que coisa cruel. Eu ando assim, você não... Ih, menino, nem te conto. Não, mas isso é uma coisa que me incomoda faz muito tempo, porque tudo é histórico, tudo é genial, tudo é épico. Hiperbólicos. Tá tudo muito hiperbólico, exatamente. Então, de repente a gente baixa a bola um pouco e tal. Tudo nada né? E a outra coisa que eu queria juntar nessa provocação que você fez para eles, que eu achei curioso, porque eu e a Débora, a gente vem de caminhos muito diferentes, né? E aí, conforme o Burgos estava falando, né, de como, mesmo com a inteligência para resolver problemas, a humanidade muitas vezes não os resolve, ela apontou como a razão para isso o entulho burocrático. Achei maravilhoso, porque eu estava aqui pensando, o ser humano é mesquinho mesmo. Eu já estava pensando no lado sociológico, a falta de vontade política. Eu estava aqui indo para outro caminho completamente diferente e ela mete um entulho burocrático, assim, como empecilho para a solução de problemas. Então, eu só queria comentar que isso passou pela minha cabeça, mas a pergunta do Pedro sobre o trabalho, acho que é pulsante. Eu acho que esse seu comentário sobre coisas hiperbólicas é absolutamente genial. Mas também acho. Quando eu falo que eu não sei o que é o futuro, o que é o futuro do trabalho, e quando eu falo que a inteligência é superestimada, eu já vi até as pessoas no chat, meu Deus, o cara é maluco, né, dizer que é superestimado. Porque o que eu quero dizer é que a gente nunca tem uma noção muito clara do quanto que uma tecnologia vai substituir o trabalho. A gente tem a tecnologia para não depender de cobradores de ônibus desde 1870, mas a gente tem 18 mil cobradores de ônibus na cidade de São Paulo, porque a gente decidiu como sociedade que isso é relevante. Frentista, tem várias coisas relacionadas ao direito, né? A gente pode listar N... Caixa de supermercado. Supermercado, né? No Rio Grande do Sul, né, tem uma lei que você precisa de X, pessoas, caixas ou empacotadores e tal. Então...
a gente nunca sabe quais vão ser os grupos que vão ser melhores em proteger, né, seus trabalhos. E isso, às vezes, é mais relevante do que o próprio desenvolvimento da tecnologia. Então, a gente tem, desde 2015, a gente tem algoritmos que detectam nódulos e tumores em radiografias melhores que radiologistas. Mas a gente decidiu como sociedade que a gente quer que radiologistas assinem laudos. Então, pode ser que a gente não tenha esse deslocamento de trabalho, pode ser que a gente tenha deslocamento de tarefas, vai ter mais coisas que a gente vai deixar a IA fazer do que a gente faz, e o humano pode ser mais um validador, né? Como que todo mundo seria auditor, no caso jornalista, todo mundo seria editor ao invés de repórter, enfim, talvez tenha um deslocamento de tarefas, não necessariamente um deslocamento de trabalho. E eu acho que outra coisa que pode acontecer de novo, eu sou a pessoa da incerteza, né? Eu nunca sei o que é e o que vai ser. E um exemplo disso é que em 97, quando o Deep Blue venceu o Kasparov no xadrez, a gente achou, meu Deus, a humanidade está perdida, né? Nesse jogo de xadrez. Ninguém vai se interessar mais, a máquina venceu. E hoje o xadrez é mais popular do que era em 97. Mesmo os computadores básicos, não precisa de um mainframe, serem melhores que os humanos. E eu queria adicionar que, por exemplo, na moda é um exemplo bom para isso, né? A gente automatizou muita coisa, tem máquina para fazer bolsa, mas bolsa de luxo é feita à mão, é handcraft. Então, uma possibilidade também é de que as pessoas vão demandar, tipo, coisas feitas por humanos vão ser mais caras e mais personalizadas e vão ser consideradas a coisa, por exemplo, um editor de vídeo que é o cara na mão fazendo, sim, talvez seja mais caro do que, assim, mais caro sim, vai ser um bem de luxo, pode virar um bem de luxo versus você jogar lá no, como é que chama aquele coisa que o pessoal joga no Instagram? CapCut, pode ser melhor e considerado melhor do que o CapCut. Pode ser que daqui a 3 anos seja o tagline assine o meio, né? Feito por humanos, para humanos. Exato. Então, a gente nunca sabe o que a humanidade vai valorizar de fato. O exemplo que eu gosto é, eu poderia pagar R$6 por dúzia de ovos. Eu pago R$18,90 porque, por uma idiotice da minha cabeça, eu gosto da galinha feliz. Eu gosto de saber que a galinha estava ciscando livremente na granja. Então, a gente dá valor a coisas artesanais. Nem sempre as coisas artesanais são melhores, né? Nem sempre a experiência pessoal é melhor do que a remota para várias coisas. Mas a gente dá um valor a essas coisas, digamos, menos eficientes, que desafia um pouco essa ideia de que a AGI vai matar um monte de coisa. Eu tenho uma pergunta para o Pedro Burgos, que eu espero que seja a pergunta do público, que é assim, o quanto a gente tem que ter medo do futuro Skynet, fazendo referência a Exterminador do Futuro, não só vejo animes, eu vejo filmes também, quanto a gente tem que se preocupar com o risco à humanidade, não só os riscos econômicos aí da inteligência generalista. O DeepSeek, ele já é interessante. Ele é interessante por várias razões, mas uma delas é que ele é um dos primeiros casos da IA, né, nesse sentido de linguagem, de LLM, ser usado para ensinar a si mesmo, né? Então você tem tanto um modelo de linguagem destilando modelos menores, quando você tem essa coisa dele ser reflexivo, foi o que a gente chama de característica emergente. Ele foi se ensinando a raciocinar por problemas mais complexos e ele descobriu esse formato de tentar uma resposta, falar, deixa eu tentar. Então é basicamente uma criança se desenvolvendo. Exatamente. Então ele aprendeu, né, ele ensinou a si próprio. Como em 2017 o AlphaGo, quando ele venceu, esse é um detalhe, vou fazer só um parênteses histórico que eu acho que é muito relevante. Em 2017, o Google lançou esse modelo, né, o AlphaGo, que jogava Go, e ao contrário, que é um jogo muito popular no leste asiático, e ao contrário do Deep Blue, né, que aprendeu xadrez basicamente lendo todas as partidas de xadrez que tinha notícia e fazendo um modelo probabilístico para ver qual era o modelo que melhoraria a posição, ou seja, era um modelo matemático que exigia força bruta de processamento. Sim. O AlphaGo não. O AlphaGo foi basicamente, deram as regras do jogo para ele e falou, fica jogando contra você mesmo até você descobrir uma estratégia vencedora. E aí, quando o AlphaGo foi jogar com os mestres humanos,
Inclusive, ele jogou em maio de 2017 contra um campeão chinês e esse campeão chinês perdeu a partida. Isso foi um grande evento para a China. Foi um evento que testou um pouco a psique nacional. Né? Não era simplesmente que um computador vencia um humano, mas um negócio criado pelo Ocidente estava massacrando algo da nossa cultura. 2 meses depois, o Partido Comunista Chinês lançou um plano plurianual de inteligência artificial que tinha milestones em 2020, 2025 e para em 2030 chegar liderando. Então, tudo que a gente está vendo aqui não é por acaso. Isso aí está sendo construído há um tempo, tem diferentes razões, mas essa 2017 ali, o AlphaGo mexeu... Cobriu. Né? E, inclusive, eu recomendo bastante, tem um documentário legal no YouTube sobre isso, como que... E aí, falando de Skynet, né, eu fiz tudo isso porque nessa partida famosa do AlphaGo contra o Lee Sedol, que foi o maior mestre de Go, né, o coreano, ele fez um movimento, Move 37, o movimento 37 na partida, um negócio histórico, que foi diferente de qualquer humano. Todo humano achava aquele movimento uma coisa meio idiota, ninguém tentava. E gerou um choque nos comentaristas e o modelo mostrou um jeito superior de jogar Go. Desde então, os jogadores de Go jogam melhor porque eles aprenderam com a IA. Então, a minha visão otimista é que a IA vai passar a nossa inteligência e a gente vai aprender com a IA. A visão otimista da Skynet é que a gente vai ser... que eles falam assim, humanos vão ser os pets, né, dos GPTs da vida. E eles têm incentivos para tratar os pets bem. Eu não acho que existem motivos hoje para a gente ficar preocupado com a revolução das Skynet, revolução das máquinas. Mas eu acho que tem vários motivos para a gente ficar preocupado com o uso errado, ruim de IA em diferentes campos. Enquanto a gente não fica... Eu também. Eu invejo alguns gatinhos. Mas enquanto a gente não fica preocupado com o futuro da humanidade no sentido da perda dos empregos, enfim, eu tô aqui com uma participação da Anne. Ela informa pra gente que ela também não estava conseguindo se registrar, né? Na verdade, fazer o login no DeepSeek, e diz que agora já conseguiu. Então, isso já está, pelo menos, começando a se restabelecer. E aí, na sequência, ela diz o seguinte, inclusive, eu pedi para ele me ensinar a usar a inteligência artificial porque eu não sei bolhufas. Então, seguindo essa onda do que o Pedro Burgos falou de cursos feitos para pessoas, por pessoas... para você entender um pouquinho melhor tudo isso que a gente está falando aqui, na verdade, para entender a inteligência artificial, tem um curso inteirinho feito por pessoas para pessoas aqui no meio, tá? E há novos modos de usar, mostra de uma forma bem didática e acessível essas mais recentes inovações da inteligência artificial. Ainda não tem o DeepSeek, mas tem todas as outras que vão transformar você numa pessoa mais produtiva e criativa. Ali você vai aprender a usar várias ferramentas de IA para escrever melhor, para elaborar apresentações, para criar imagens e vídeos e dominar essa arte da engenharia de prompts. Então, se você está interessado, o caminho já está aqui na tela para você fazer o curso com a gente e trabalhando com a IA, né? Enquanto a gente não sabe ainda se ela vai acabar com todos os empregos, com o futuro do trabalho, você já pode aprender. É feito por pessoas para pessoas, mas no meio a gente usa a inteligência artificial muito e o curso dá ferramentas para usar qualquer inteligência artificial. Inclusive o DeepSeek. Inclusive o DeepSeek, embora não esteja nominalmente ali, né? É uma coisa curiosa, o meu xará estava falando lá em São Paulo e embora eu tenha trazido a provocação a respeito de trabalho, no último ano a gente aumentou o número de designers aqui no meio e todos usam inteligência artificial. Mas são designers mesmo, formados em design, artistas e tudo mais. Quer dizer, a gente tem mais deles, porque a gente precisa mesmo, e todos têm no seu... Uns preferem uma ferramenta, outros preferem outra ferramenta, mas todos são ligadíssimos em IA e estão sempre explorando as possibilidades e tal. Até porque tem uma coisa que é o seguinte, eu uso Midjourney, que é um desenhista.
ou um fotógrafo, ou o que você quer. É um camarada ali da internet que faz umas imagens bacanas quando a gente escreve umas instruções. O tipo de resultado que um designer extrai do Midjourney é radicalmente diferente e superior ao tipo de resultado que eu extraio sendo um cara de texto. Né? Então, tem uma dica, eu acho que é uma dica profissional fundamental para qualquer pessoa, que é justamente essa. Não entrega. Tem que fazer o curso. Não, tem que fazer o curso, sim, Cléber, mas a questão não é... A coisa fundamental é o seguinte, usa IA. Usa IA, usa no seu trabalho. Quanto mais você usa inteligência artificial no seu trabalho, é muito importante você usar a inteligência artificial no seu trabalho, naquilo que você sabe fazer bem. Por que é importante você usar um modelo de linguagem no seu trabalho? Pintou uma tarefa qualquer, tipo, tem que resolver esse problema aqui, tem que fazer esse relatório, tem que fazer essa apresentação, tem que organizar minhas ideias a respeito de um determinado problema que eu tenho que resolver e tal. Quanto mais você usa inteligência artificial tanto para as tarefas de rotina do dia a dia, quanto para os problemas que você tem que resolver que são novos, mais você entende como que a inteligência artificial funciona. Mais você entende quais são os limites, mais você entende onde que ela é de fato útil. Por que você aprende melhor quando você usa para coisa que você sabe fazer? Por uma razão muito simples, porque aquilo, por ser sua especialidade, você é capaz de olhar com um tipo de nível crítico para o resultado que a inteligência artificial te apresenta, que você sabe te dizer, putz, ela faz isso aqui melhor do que eu. Putz, ela manda muito mal aqui. Essa experiência te dá um tipo de compreensão da ferramenta, que é uma coisa assim, absolutamente inacreditável. O Pedro e a Débora sabem que hoje eu não vivo sem o Notebook LM do Google. Eu nem acho o Gemini, que é o Large Language Model do Notebook LM, tão superior assim. Mas eu prefiro o GPT. O GPT é a minha ferramenta favorita. Eu tenho simpatia pelo Claude, mas eu gosto muito do GPT. Agora, o fato de a janela de contexto... O que é a janela de contexto? Toda a informação que você dá para o modelo. Entendeu? Você pode dar só uma frasezinha ali do prompt ou você pode dar 20 PDFs. O Notebook LM te permite jogar uma quantidade abissal de conteúdo e para você ficar conversando com ele, batendo papo para ele. Mas e se eu olhar para esse ângulo, se eu olhar para o outro, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Mas eu estava pensando em fazer assim, assim, assado, tudo mais. E ele vai sempre te responder fechado naqueles PDFs que você deu, naquelas fotografias de notas que você tomou de uma determinada palestra, esse tipo de coisa. Por quê? Porque para minha profissão em particular, o que eu preciso é ficar lidando com um relatório da Polícia Federal de 900 páginas sobre golpe de Estado. Entende? Tá bom. Eu já joguei o depoimento do Mauro Cid lá na minha biblioteca de Notebook LM sobre a tentativa de golpe de Estado do Bolsonaro. E eu tô a toda hora voltando ali, eu tenho um Notebook LM só com pesquisas de opinião recentes. Datafolha, Quest, Atlas, o que vai, eu vou jogando lá. E aí de vez em quando eu sento lá e... Eu estou tentando desenvolver um raciocínio aqui. Será que quando o Lula cai, tal fenômeno acontece? Coisa absolutamente não relacionada. Que dá um trabalho cão de você... E, no entanto, ele pode se virar e falar, não, de fato, esse padrão se... E você tem confiança na resposta suficiente é fácil fazer o caminho inverso, de você checar. O Notebook LM tem uma ferramenta, da natureza da ferramenta dele, como ele foi feito, ele te dá uma coisa fenomenal, que é o seguinte, em cada resposta que ele dá, tem lá 1, 2, 3, 4 numerozinhos, que você clica e você vai na fonte. Ao PDF, exatamente o trecho de onde ele tirou aquela resposta para você. Raciocínio. De forma que você pode fazer a prova real o tempo todo. Você vê na origem... de onde veio a informação. Então, a possibilidade dele entrar em alucinação, ou seja, sair inventando a resposta, que é uma coisa que LLMs tendem a fazer,
Cada vez menos, tá? Os mais sofisticados, cada vez menos. Mas faz. Principalmente quando ele está trabalhando com uma área que não é a expertise das fontes com as quais ele se treinou lá na origem. No Notebook LM é cada vez menor. Mas o ponto fundamental que eu estou fazendo, eu acho que o Pedro Burgos vai concordar comigo nisso, é que todo mundo devia virar um usuário pesado de inteligência artificial no seu trabalho já, entendeu? Você trabalha melhor, você aprende o negócio, você vai ser uma pessoa mais útil no seu trabalho. O Gustavo fala exatamente sobre isso aqui, Pedro. O Gustavo Gorgulho, ele diz, a minha empresa é da área de medicina, e o que a gente percebeu, porque estavam discutindo aqui se haveria médicos com inteligência artificial, enfim, se os atendimentos passariam a ser feitos dessa forma, ele diz, o que a gente percebeu, na verdade, é que o uso da tecnologia deixa a consulta cada vez mais humana. E ele complementa aqui, ele diz, o médico não precisa mais ficar escrevendo, digitando a consulta, a receita, ele consegue dar mais atenção para o paciente. Então, apesar de ser mais tecnologia, o atendimento acaba ficando mais humano, né?